Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à aula 5 da nossa Escola de Ministérios, edição especial IEAB 80 anos, uma igreja viva. O professor de hoje é o pastor Samuel Alves Martins. Ele é diretor-geral de Evangelismo e Missões, ele é o pastor presidente da IEAB em Taboão da Serra, na região eclesiástica Sudeste 1. Pastor Samuel, ele é bacharel em teologia, ele tem licenciatura em história, MBA em gestão eclesiástica e pós-graduado em psicologia social. Um excelente professor, um mestre da palavra que vai falar sobre uma igreja local forte em um mundo fragmentado. Vamos fazer uma oração para passar a palavra ao pastor Samuel. Senhor, obrigado por esse dia e pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a tua palavra e sermos treinados para o ministério. Anima-nos na boa obra que o Senhor tem a realizar por meio e em nós. Queremos o teu nome engrandecer e te exaltar em tudo. Abençoe o professor, o pastor Samuel, o seu ministério, a sua família. Abençoe cada aluno, cada líder, cada pessoa que está aqui em aula. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com a palavra, o pastor Samuel. Tenham todos uma excelente aula. Olá, amados, a paz, tudo bem com vocês? Sou o pastor Samuel Martins, diretor-geral de Evangelismo e Missões. E com alegria, vamos, nesses próximos minutos, compartilhar a respeito de uma igreja local forte em um mundo fragmentado. Eu penso que é tranquilo, um pensamento comum, não é? E uma realidade diante da qual a gente está, que é o fato de estarmos vivendo numa época paradoxal. Nunca houve tanta informação, tanta conexão digital e tantas oportunidades e acessibilidades como estamos tendo atualmente. Ao mesmo tempo, porém, nunca se viu tanta solidão, ansiedade e confusão moral. Isso ocorre por vários fatores, mas entre eles porque a sociedade contemporânea tem, de certa forma, fragmentado o indivíduo. Ela tem dividido a identidade, relativizado os valores e, no que diz respeito à fé, tem redefinido pecado, privatizado a fé e ressignificado a própria noção de verdade. Diante desse cenário, então, que nos é desafiador, a igreja local não pode ser frágil, não pode ser superficial e nem culturalmente diluída. Pelo contrário, a igreja local precisa ser forte. Todavia, essa força não deve ser entendida no sentido de poder institucional, mas sim em termos de profundidade espiritual, de clareza doutrinária, de compromisso missionário e relacionamentos autênticos. Eu quero convidar você, então, a considerar comigo alguns pontos no caminho de a gente poder tornar isso possível, então. Observando alguns itens. Você tem a sua apostila, não é? Você pode acompanhar. Vamos seguir mais ou menos o que proposto está na apostila. Considerando, então, pelo menos 5 elementos nesse caminho de tornarmos uma igreja local forte em meio ao mundo fragmentado, que é a importância da igreja, como isso acontece na realidade da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, o desafio que a gente tem, a urbanidade contemporânea com as suas peculiaridades, e um ponto interessante que seria a estrutura integrada. Começando pela importância da igreja, eu penso que nós podemos pontuar o seguinte. Ao olhar as escrituras, vamos encontrar vários textos bíblicos, como por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 18,
Efésios, capítulo 3, dos versos 10 ao verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1 mesmo, e os 2 primeiros versos. A carta aos Gálatas, da mesma forma, no capítulo 1 e os 2 primeiros versos. Já a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, o próprio verso 1. A carta a Filemon, ainda no capítulo 1, os 2 primeiros versos. Apocalipse, por exemplo, também no capítulo 1, do verso 11, e aí a gente pode estender até o capítulo 3, do verso 22, a gente vai perceber a clara ênfase bíblica a respeito da igreja e a sua consequente importância. É isso interessante porque na igreja as pessoas experimentam a graça, independentemente de quem sejam e de como se encontram no momento que chegam à igreja. Mais do que isso, a igreja se constitui no espaço social organizado que, de certa forma, permite às pessoas manterem a fé enquanto vivem em meio a tantas injustiças, opressões e males. Então, isso traz para nós com clareza a importância da igreja. No que diz respeito à nossa realidade de igreja evangélica avivamento bíblico, em que pese, então, toda a organização eclesiástica na forma como somos constituídos, para o avivamento bíblico, é na congregação onde, de fato, as coisas acontecem. Porque é nela onde está o ajuntamento dos fiéis, seja para adorar, para proclamar, para edificar e para servir. Então, assim, há uma sinergia em que campo e congregação formam, então, um bloco de atuação tanto missionária quanto eclesiástica da IAB. Esse conjunto é que vai trabalhar a igreja local como centro de cuidado espiritual, de acolhimento emocional, de formação cristã e de impacto social. Esse ponto é interessante de ser destacado porque, embora a fragmentação esteja presente no mundo em todas as suas esferas e expressões, o evangelho permanece intacto, consequentemente imutável. Simplesmente pelo fato do evangelho ser revelação. Não é uma compilação, não é produto de pesquisa, não é uma construção social ou algo do gênero. Não. Ele é a verdade eterna e a resposta de Deus ao mundo em todos os tempos, em todos os lugares. Por quê? Quaisquer que sejam os tipos e classes de problemas enfrentados pela humanidade, em qualquer tempo, em qualquer lugar, eles terão sempre, segundo as Escrituras, a mesma raiz, qual seja o pecado. Isso coloca, então, diante de nós um desafio. O desafio de considerarmos elementos fundamentais, como no caso da IAB, nossa visão, nossa missão, nossos valores, que somados às marcas de qualidade que pautam a dinâmica de cada unidade da nossa realidade eclesiástica, coloca diante de nós um desafio bem claro que é uma igreja local forte, inserida em um mundo fragmentado, precisa então constituir-se como centro de cuidado espiritual, comunidade de acolhimento e comunhão real, espaço intencional de formação cristã, agente missionário e de impacto social e guardiã da verdade em uma cultura que relativiza o pecado. Vamos ver em detalhes esses elementos, ou pelo menos alguns desses detalhes. Quando a gente propõe, então, que a igreja seja um centro de cuidado espiritual, nós estamos pensando no seguinte: a maior crise do mundo contemporâneo não é de ordem econômica nem política, mas sim espiritual. A cultura atual tem buscado redefinir o pecado, tratando como mera fraqueza, ou como condicionamento social, ou ainda mesmo como uma construção social. E ao negar a realidade do pecado, naturalmente, elimina-se também a necessidade de redenção. Qual é o resultado? O resultado disso é uma espiritualidade rasa,
meramente terapêutica e antropocêntrica. Por essa razão, o centro da vida da igreja não deve ser o entretenimento, mas a adoração. Não deve ser a performance, mas a proclamação. Não deve ser a autoajuda, mas o evangelho. Então, para que cada igreja local, e principalmente no aspecto de congregação, que é a nossa unidade básica, seja efetiva no cuidado espiritual, deve incluir elementos vitais, como pregação expositiva fiel às Escrituras, uma doutrina sólida que molda as convicções, a oração comunitária constante, a administração relevante das ordenanças e uma disciplina eclesiástica restauradora. Porque quando a igreja perde a sua identidade, ela se torna apenas mais uma instituição cultural comum. Já quando nós falamos da igreja local como comunidade de acolhimento e comunhão real, nós estamos pensando no seguinte: a fragmentação social é evidente nas grandes cidades. Vizinhos, por exemplo, não se conhecem e famílias se desintegram. As pessoas vivem cercadas de gente, mas sem pertencimento real. As pessoas estão e permanecem desconectadas. Nesse cenário, a igreja local, então, é chamada a ser uma comunidade alternativa, não uma bolha, não uma redoma. Ela deve ser e efetivamente demonstrar que é um povo reconciliado, que pratica e oferece uma comunhão real e abençoadora em meio a um mundo de isolamento. Refletir sobre a relação entre igreja e sociedade mostra que a fé cristã é vivida concretamente na história e nas relações humanas. Não é algo abstrato, à parte do mundo. Portanto, uma igreja local forte vai ser aquela que promove uma vida compartilhada, que vai, por exemplo, além do culto dominical. A comunhão cura as fragmentações emocionais e relacionais, enquanto o discipulado vai combater o individualismo espiritual e social. Logo, o pertencimento, por sua vez, combate a solidão urbana e essa desconexão. Então, em uma sociedade que redefine a identidade das pessoas e da própria sociedade e todas as suas variáveis continuamente, a igreja afirma com convicção: nossa identidade está em Cristo e se expressa no corpo de Cristo, que é a igreja. Já quando falamos na igreja local como espaço intencional de formação cristã, nós estamos pensando no seguinte: se a sociedade contemporânea remove o conceito de pecado e, consequentemente, redefine a moralidade, o que antes era chamado de erro, agora passa a ser celebrado como direito, como liberdade, escolha. Diante disso, a igreja precisa atuar como uma escola de cosmovisão cristã, promovendo a formação em tempos de confusão moral. É importante destacar, então, que a formação cristã não é apenas informação bíblica, mas a transformação da mente. Isso, com certeza, envolve o ensino sistemático da doutrina. A catequese, é esse termo mesmo que eu quero usar, para crianças e para novos convertidos. Também inclui o treinamento apologético para universitários. A integração entre fé e profissão e a capacitação de líderes leigos. Enquanto uma igreja fraca, forma apenas consumidores religiosos, uma igreja forte forma discípulos conscientes. A igreja não pode delegar a formação dos seus membros à cultura, à política ou mesmo ao mercado. Ela precisa, de forma autônoma, moldar as conexões à luz das Sagradas Escrituras. E creia-me, isso só é possível com intencionalidade. As coisas não acontecem por si só.
Já quando nós pensamos na igreja local como agente missionário de impacto social, temos em mente o seguinte: existem hoje dois perigos que são opostos: o isolamento cultural de um lado ou o ativismo religioso, mas sem o evangelho. A igreja não pode se fechar em um espiritualismo alienado, mas de igual modo também não pode diluir sua mensagem para ser aceita pelo mundo. Porque a missão envolve indissociavelmente proclamação e demonstração. Ou seja, a missão, então, causa impacto no seu contexto, na sua realidade, causa impacto social. A missão da igreja causa impacto na sociedade. No contexto urbano contemporâneo, esse impacto social com certeza vai incluir elementos como a evangelização pessoal e pública, individual e coletiva, as ações de misericórdia, assistência aos vulneráveis, a defesa da dignidade da vida, a orientação familiar e, com certeza, a presença ética no debate público. É fundamental a gente compreender que a igreja não transforma a sociedade por meio de poder político, econômico e nem mesmo organizacional, mas pela atuação prática de pessoas regeneradas. Cristãos maduros, espalhados pela cidade, tornam-se sal e luz através de uma vivência da fé. Assim, a igreja local forte vai se estabelecer como centro de envio missionário para todas as esferas da vida e para todos os lugares. Já quando nós pensamos na igreja local como guardiã da verdade, numa cultura que relativiza o pecado, nós temos em mente o seguinte: quando o pecado é minimizado, o arrependimento desaparece. A cruz perde a centralidade. A graça, como já se tem dito há muito tempo, torna-se barata e a santidade acaba por ser negligenciada. Por outro lado, quando o pecado é corretamente compreendido, a graça torna-se preciosa, a cruz é exaltada, a santificação é valorizada e, com certeza, a missão ganha um senso de urgência. Agora, é preciso também compreender que uma igreja forte não é moralista, ela é santa. Não é legalista, ela é verdadeira e autêntica. Ela proclama com firmeza que o evangelho não apenas consola, ele também confronta e transforma o ser humano. Logo, uma das maiores contribuições para tornar a igreja local forte é recuperar a compreensão bíblica do pecado. Agora veja bem, conferidos os detalhes do desafio para que se constitua uma igreja local forte num mundo fragmentado, que tem sido o nosso terceiro ponto, elementos como centro de cuidado espiritual, comunidade de acolhimento e comunhão real, espaço intencional de formação cristã, agente missionário de impacto social e guardiã da verdade de uma cultura que relativiza o pecado, vamos ver agora o quarto ponto de nossa matéria, a urbanidade contemporânea, que é outro elemento a ser incluído. Nesse aspecto, o que eu quero considerar com você é o seguinte: a gente precisa considerar que a maior parte das pessoas hoje vive em cidades e que é a partir das cidades que as influências são exercidas. Então, é preciso atentar para o fato de que o ambiente urbano contemporâneo apresenta desafios específicos, tem suas peculiaridades, como a secularização crescente, o relativismo ético, a pressão ideológica, o individualismo radical e, naturalmente, o ritmo acelerado de vida, entre outros elementos. A fim de que a gente possa atender essas questões, uma igreja local forte precisa, então, desenvolver estruturas de cuidado pastoral intencional, ou seja, levando em conta a nossa urbanidade. E essa estrutura de cuidado pastoral intencional precisa contemplar elementos como liderança capacitada teologicamente, estratégias missionárias contextualizadas,
espaços seguros para dúvidas e crises e, naturalmente, uma cultura de discipulado contínuo. Sabe por que isso é importante? É importante porque não basta apenas ter eventos. É preciso estabelecer processos formativos na igreja. E por meio dela, processos formativos estabelecidos na igreja e por meio dela, para que, de fato, a igreja seja forte. Já quando a gente chega, então, no nosso quinto e último ponto a considerarmos dentro desse desafio de ter uma igreja local forte em um mundo fragmentado, que é a estrutura integrada, o pensamento corre nos seguintes limites. Se o contexto atual apresenta fragmentação em todas as suas esferas, o caminho oposto, então, faz-se necessário para que se possa alcançar a efetividade. Logo, uma igreja local forte é aquela que vai integrar 3 dimensões de forma inseparável. A comunhão, ou seja, ela estará trabalhando focada em relacionamentos reais e na consequente prestação de contas. Vai trabalhar o discipulado, ou seja, ela estará voltada para a formação intencional e acompanhamento espiritual. E vai trabalhar a missão, ou seja, estará centrada no envio para testemunho e serviço. Então a gente deve considerar que se faltar comunhão, haverá frieza. Se faltar discipulado, haverá superficialidade. Se faltar a missão, haverá estagnação. Portanto, uma igreja local forte vai ser aquela que equilibra de forma integrada essas 3 dimensões. Pois bem, observados então 5 pontos que destacamos no caminho de tornar possível uma igreja forte no mundo fragmentado, deixe-me concluir com você nossa aula colocando as coisas da seguinte forma. Ao longo desse nosso período aqui, desse nosso tempo, na argumentação, propusemos que o mundo fragmentado precisa de uma igreja inteira. Inteira em sua teologia, inteira em sua comunhão, inteira em sua missão. Porque uma vez que a fragmentação enfraquece, uma igreja forte deve ser inteira e completa, porque só assim vai gerar uma fortaleza que cumpre o propósito de glorificar a Deus. De forma que, quando a sociedade redefine o pecado, a igreja reafirma a santidade de Deus. Quando a cultura fragmenta identidades, a igreja oferece um pertencimento real em Cristo. E quando o mundo relativiza a verdade, a igreja proclama a palavra. Vale ressaltar, é claro, que uma igreja local forte não é perfeita, mas é fiel. Ela reconhece o pecado, anuncia a cruz, discipula com amor, serve com compaixão e vive exclusivamente para a glória de Deus. Minha proposta, para que você pense com carinho e expectativa e até confiança, é que as nossas igrejas sejam assim. Firmes na doutrina, calorosas na comunhão, intencionais no discipulado e corajosas na missão. E que pela graça de Deus, elas sejam faróis em meio à fragmentação do mundo em nosso tempo. Combinado? Deus abençoe você.